Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 652 mil inscritos no meu canal e passamos de 125 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, que é essa apresentada ao longo da história desse canal, do meu canal, indique o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que avisa as novas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Criamos o apoiador do canal. Por que isso é importante? Ser membro, apoiador do canal. É apoiar o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, no ano decisivo da nossa história, desse século, com a mais absoluta certeza. Nós temos em outubro de fazer um acerto de contas com a nossa vida, com a vida da nossa família, dos nossos amigos, com a vida do Brasil. Portanto, esse canal é um instrumento também de colocar essas discussões. E vocês, de forma soberana, de acordo com o que reza a Constituição, é que vão escolher os seus candidatos. Portanto, apoie o canal. É muito fácil. Tem dois meios de apoiar o canal. Você escolhe o que você acha que é melhor, tá bom? No Twitter, pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok está sendo um sucesso. Estamos começando lá, tal, mas é uma outra forma de comunicação e é importante se comunicar de todas as formas existentes, né? Saber uma presença, especialmente entre os jovens do TikTok, né? Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Desculpe. Vamos lá, então. Vamos à nossa labuta. Claro, passo o noticiário, mas reserva o maior tempo para estudar, claro, porque sem estudar não é possível você compreender nenhum processo histórico no calor da hora. Aí é chute, eu acho, uma fonte, eu não sei o quê, nada. E a análise de hoje é como eu brinco, parece aquelas análises de análise esportiva do final de semana, feita na sexta, aí no sábado e domingo corre o contrário. Na segunda-feira o sujeito está tranquilo, falando, bom, mas você falou na sexta o oposto. Então é necessário sempre ter esse cuidado, algo que me parece fundamental, que é a questão do estudo, da reflexão. Tem muita coisa boa, incrível, no campo especialmente da história, o que tem de coisa boa publicada. Muitos dos livros que eu estou lendo, muitos ao mesmo tempo, né? Tem várias leituras interrompidas, paro aqui, começo um, volto aqui, começo a ler outro. É aquela loucura, porque afinal, infelizmente, o dia só tem 24 horas, gostaria que tivesse menos. Bem, passei todo o noticiário, e é engraçado que nós estamos fechando quase o mês de janeiro, e portanto, nos aproximando, chegando agora a fevereiro, vamos estar aí, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Dia 2 de outubro é o dia da Redenção. Nós podemos mudar para a América Latina. O dia 2 de outubro é um dia triste. Para mim, especialmente, que gosto muito do México, estudei no México, conheço relativamente bem a história do México, especialmente do momento do fim do Porfiriato e todo o processo da Revolução Mexicana até 1940, o fim do governo Lázaro Cárdenas, né? É o 2 de outubro de 68, o massacre de Tlatelolco, né? Na Praça das Três Culturas, tal, que lá foi uma coisa horrível. Até hoje não se sabe quantos que foram assassinados, né? Aquilo é um marco trágico na história do México do século XX. Depois teve o massacre de Ruelas de Corpus, etc. Mas o Tlatelolco foi uma coisa terrível. 2 de outubro, pouco antes das Olimpíadas, né? Mas no caso brasileiro, nós, no século XXI agora, não no século XX, como citado anteriormente, nós podemos dar um outro ar ao 2 de outubro. O dia da liberdade, o dia da libertação da caterva, né, dos ladrões, dos assassinos, dos nazifascistas, de traidores da pátria, de gente que tem ódio, ressentimento à cultura, de medíocres, de pessoas que, num acaso, num processo que nunca mais se repetirá, o de 2018,
chegaram a ter poder, porque mesmo ontem, conversando com algumas pessoas, falaram assim, pô, mas sempre teve idiotas no Brasil, sempre teve nazistas, tal, sempre teve gente... É verdade, eu falei, mas elas nunca tiveram poder. Essa é a diferença. É a diferença. Você certamente ouviu, desde pequenininho, eu ouvia asneiras, desde quando estava caminhando por Rio Preto, na rua Bernardino de Campos, né? Eu ouvia bobagens, tal, idiotias políticas e tudo, mas as pessoas não tinham poder. O duro é que foi esses idiotas ascenderam ao poder. Sim, pelo voto. Veja como é coisa pelo voto, numa conjuntura, insisto que não, mas se repetirá. E aí juntaram esses grupos nazifascistas, negacionistas, reacionários, incompetentes, né, com ladrões. Né? A família Bolsonaro é uma família de ladrões que dava pequenos golpes, porque eles não podiam roubar mais. A rachadinha é o instrumento que eles tinham para roubar. Se ele tivesse mais coisas, ele roubaria sem nenhum problema, né? E como eles estão tentando fazer já meio no final, mas não vão conseguir. Então, é uma situação muito particular. Então, quando eu comentei ontem, faço questão até de retomar, tem 2 pontos antes de nós entrarmos na questão central. Vamos falar primeiro do que eu não disse. A capitã cloroquina. Eu estou citando como fonte a Folha, a denúncia saiu no G1, né? É inacreditável. Eles querem desmoralizar tudo, todo o aparelho de Estado, tudo. Ele desmoralizando a presidência da República, aparecendo com camisa de time de futebol, daquele jeito, tirando foto no hospital, né? Com aquela caterva, aqueles cangaceiros, tudo, aquela coisa horrorosa que você... Desmoralizar, quebrando... Aqui ele é quebra do decoro, lei 1079, mas a lei parece que no Brasil é enfeite. Bem, essa senhora capitã cloroquina, que ela tem de pagar para a história de Manaus, pelo Tratikov, isso não pode passar em branco. A justiça tem de se debruçar. Eu não sei como familiares não demandam a justiça. Façam isso. Se você conhece algum familiar que morreu e que está vinculado ao desastre do que esse governo fez para combater a Covid-19, entre na justiça, exija indenização, né? Contrate um advogado, vai na Defensoria Pública, fala com a AB, reúna as pessoas. Vocês vão ganhar. E o importante é que depois o Estado, a União, vai ter de acionar aqueles que fizeram isso. Essa senhora é uma delas. Olha o que ela fez para desmoralizar o currículo Lattes. Bom lembrar que é homenagem ao César Lattes, grande físico brasileiro, César Lattes. O currículo Lattes, eu digo que até quando eu fiquei na universidade, me aposentei em 2013, né? É obrigatório, você tem que colocar toda a tua produção, inclusive que a pós-graduação especialmente, tem os relatórios anuais, você manda para cá, CNPq, aquelas coisas, né? E é uma loucura, coitada secretária, você tem que trabalhar lá, fazer tudo aquilo, então você está sempre atualizando, né? Olha, ela coloca como produção científica, olha o que está escrito, manifestação do dia 7 de setembro de 2021. Ela foi na manifestação, é produção científica, meu Deus! É inacreditável! Isso aqui deveria merecer uma punição severa. Se o Brasil, quando voltar a ser o Brasil, mas se fosse o Brasil, demissão! É inacreditável. E se ela tem algum vínculo em alguma instituição de pesquisa que eu não sei, fora, rua! E olha o que ela coloca aqui. Você vai... ela diz que ela participou de um programa de rádio e disse: não me deixaram completar uma frase na CPI. Aí uma outra entrevista dela também é sensação na CPI de já estar condenada, um programa de rádio, produção científica, tá? E aí vai colocando coisas aqui de arrepiar os cabelos. Eles querem desmoralizar, depois apagou, tá? Depois apagou. Não é fácil. Vamos lembrar o seguinte, eu queria me reportar outra vez ao episódio do Dudu Bananinha, o nome verdadeiro, porque o apelido é Eduardo Bolsonaro, aquele que falsificou o título eleitoral, dizendo a domicílio, entende-se? Que ele mora em São Paulo. Eu espero que o eleitorado de São Paulo tenha vergonha na cara no dia 2 de outubro e não votar nesse pilantra. Eu espero, hein? Porque é inacreditável. O deputado federal ele tem que ter domicílio no estado que ele vai representar. Ele não pode fraudar e dar um tapa na cara da população dos 44 milhões de moradores aqui do estado de São Paulo. Hipótese nenhuma. E ele falsificou o domicílio. Né? O próprio governador do Rio, Cláudio Castro, 3 meses atrás, falou: ô Dudu Bananinha, por que você não sai candidato aqui pelo Rio? Falou para ele. Porque ele mora no Rio. Não é possível, eles desprezam, eles gozam das nossas instituições, das nossas leis, os nazifascistas. Né?
Bem, esse indivíduo, estando nos Estados Unidos, num culto religioso. Agora, vejam a imagem, tem menos de 1 minuto, tá? Ao menos isso que eu assisti, que foi disponibilizado. Veja, e aquele culto religioso na cidade de Orlando. E aqueles presentes, eu não estou me referindo a todos os brasileiros que emigraram em busca de vida melhor nos Estados Unidos. Estou me referindo aos gusanos. Aos gusanos, ok? Perfeito? Entendido? Bem, vamos em frente. Aí ele está lá, foi numa igreja de um pastor. Pastor? Pastor do quê? Esse, 2 semanas atrás, é aquele que fez aquela reunião que estava um foragido da justiça brasileira, Alan dos Santos, ao lado do ministro Fábio Faria. E foi tudo na boa. Bem, esse fato se repetiu dias atrás, quando foi enterrado o porno-filósofo, foi direto para o inferno, pobre do demônio, que deve estar falando, pô, chega, a concorrência aqui não, onde já se viu, já está querendo derrubar o demônio, né? Dizendo que o inferno é plano, que não é bem assim, que o demônio está muito moderado, né? Bem, o porno-filósofo, que agora todo mundo fala contra, eu falava, tomei processo, todo mundo, e esse pessoal que fala contra estava com ele naquela época, né? Bem, escreve nos jornais, portais, aparece em TV. Bem, lá estava no enterro do demônio lá, do porno-filósofo, do Jim Jones da Virgínia, o embaixador brasileiro e o foragido. Outra é inacreditável. É ou não é inacreditável? É ou não é? E ficou elas por elas. Bem, voltamos ao culto em Orlando. Aí, eles foram fazer um culto. Tinha um tema o culto. Era esquerdista, pode ser cristão? Ou o título era parecido a isso, a relação entre esquerda, que eles não sabem o que é esquerda, né? E cristão, que eles não sabem também. Inclusive o dono da franquia. Ninguém sabe. Aí aparece só a imagem, a câmera está aqui, o palco está lá, você não vê as pessoas. Eu gostaria de ter uma imagem daqui, mostrando o palco, mostrando as pessoas, o auditório, tá? Vindo a câmera no palco. Porque a cena é muito engraçada. Ele chega, vem com o microfone, como se fosse um apresentador, circula, o idiota, que se tropeçar, cair de 4, não levanta, nem com guindaste, como diria Paulo Francis, voltaria à posição dos ancestrais. Bem, aí ele fala, eu queria primeiro falar para vocês, e faz aquela cara de gênio, é um idiota, e esse é o intelectual da família Bolsonaro, você imagina os outros da quadrilha, esse é o intelectual. Aí ele caminha com o microfone e fala assim, o que aconteceu em 1776? Aí, silêncio absoluto, os caras estão morando nos Estados Unidos e não sabem, o ano da independência. É um pessoal ressentido, que tem ódio do conhecimento, aqui e lá. Aqui e lá. São medíocres aqui e são lá, são ignorantes. É uma ignorância pantagruélica. Silêncio absoluto na massa de nazifascistas. Silêncio absoluto, porque eles não sabiam do que estava sendo tratado. Em nome de Jesus, Deus no comando, né? Será que falaram a língua do Espírito Santo igual a Micheque? Quando foi eleito André Mendonça, será? É uma pergunta que eu faço. Eu queria saber. Bem, aí ele fala, silêncio. Aí ele fala, eu ouvi uma voz. Ele faz, tentando fazer cara inteligente, o idiota. Eu ouvi uma voz. Revolução Francesa. Exato, Revolução Francesa. E nesse momento, ele vira o corpo, aí vem o PowerPoint, a imagem, 1776, Revolução Americana, que é o nome que alguns historiadores dão à independência dos Estados Unidos, tá? Aí ele olha, não, eu me confundi, não é, né? Errei. É isso. Esse homem ia ser embaixador do nosso país, esse criminoso, nos Estados Unidos. Esse criminoso ia ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele não sabe nada, é um idiota. Tem ódio do conhecimento. E os que estavam assistindo, idem e bidem, ele não sabia nada. Ou seja, para ele, para o idiota, do intelectual da família Bolsonaro, a Revolução Francesa foi em 1776 e nos Estados Unidos. Pô, afinal tem Estado da Liberdade. É ou não é? Afinal tem Estátua da Liberdade. Está um pouco distante dali, mas ele mistura tudo. É o samba do crioulo doido do Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta. É ele, é o idiota. É ele. E esse é o intelectual da família. No meio que ninguém sabia. O ano da independência, o 4 de julho, né? A data e o ano da independência norte-americana.
É inacreditável, é idiotia. E esse pessoal tem ódio da gente. Por que tem ódio? Porque são idiotas, ressentidos, não estudaram, não têm cultura e têm orgulho de serem ignorantes. Os bolsonaristas, nazifascistas, têm orgulho de serem ignorantes. Ainda bem! Sabe o que eu acho ainda bem? Por que eu estou dizendo ainda bem? Se eles fossem estudiosos, eles poderiam ter construído um partido político, insisto, essa tese é minha, depois todo mundo está falando, é minha, hein? Construído um partido político deles, construído organizações de massa apoiando o Asmodeu, Bolsonaro, né? Poderiam ter construído intelectuais orgânicos, que não é Alan dos Santos, né? Não dá, né? E nem o porno filósofo que foi para o inferno, não é, né? Nada, intelectuais orgânicos, né? E poderia também ter uma produção de leitura sobre o Brasil e o mundo, que construiriam, entre aspas, um saber nazifascista deles, mas eles não fizeram ao contrário do que o fascismo italiano fez. Vai ler a enciclopédia do fascismo, por exemplo. Quem escreve o verbete, o verbete de fascismo é o Mussolini e o Gentili. Vai ver toda a produção do nazismo, né? Eles têm, são coisas pavorosas, registros, hein? E construíram o partido, construíram organizações de massa, intelectuais orgânicos, e a vida foi. E deu naquilo que a gente sabe. Eles aqui são preguiçosos, vagabundos. Graças a Deus que temos um vagabundo na presidência da República. Um mandrião, para ser mais educado, graças a Deus. Então, a questão que se coloca agora, né, quando você vê essa gentalha, como diria a doutora Florinda, mãe do sociólogo Kiko, essa gentalha, é que eles tiveram poder. Essa gentalha sempre teve por aí, mas não tinha poder. E fizeram isso. Eu tenho muita preocupação, quem vai assumir a 1º de janeiro vai ter de reconstruir tudo isso. E claro que as demandas vão ser grandes. Todo mundo vai querer resolução em semanas, não é possível. Porque o trabalho de destruição da quadrilha é muito grande. Não será trabalho fácil para o presidente eleito em outubro e que tomará posse a 1º de janeiro. Bem, e nessa situação, queria lembrar também, ele vai para a Ucrânia. Eu fui o primeiro a lembrar aqui, melhor, a Rússia, né? E de volta passa pela Hungria. Ele vai visitar o nazifascista que ninguém vai, o Orbán. E é no momento que o conflito Ucrânia, assistam o embaixador Roberto Abdenur. Brilhante entrevista ao meu canal, assistam. A questão da Ucrânia, Rússia, e a tensão não para de aumentar. Deve-se resolver, entre aspas, isso em fevereiro, alguns estimam, a questão militar. Vejam a entrevista, insisto, para o embaixador Roberto Abdenur. Foi embaixador em Pequim, Berlim e Washington. Não é pouca coisa, tá? É uma situação, portanto, muito difícil. É a pior hora de você ir à Rússia. E o idiota vai lá. Agora, o idiota sabe onde é a Rússia? Não sabe. Onde é a Ucrânia? Não sabe. Ele é um idiota. Ele é um idiota, ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Como toda a quadrilha. Não tem ideia nenhuma. E sabe politicamente qual é a questão que envolve esse possível, torço para que não ocorra, conflito Rússia-Ucrânia? Não. E o que o Brasil tem a ver com aquilo? Nada. O Brasil tem de ficar na posição dele, buscar uma solução de paz e resolver a questão. Só isso. Mas o idiota vai lá e vai falar, o idiota. Ele é idiota, vai falar, vai ter de falar. Ou vai ter de assinar alguma declaração, o idiota. Ou seja, nós vamos entrar numa roubada porque esse criminoso, esse bandido, está querendo deixar uma herança, isso que é herança maldita, para o sucessor. Claro que todo mundo sabe no mundo, todo mundo no mundo conhece as pessoas, é dos BRICS, vai lembrar que a Rússia é dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, e depois a entrada a posterior da África do Sul, né? O S e tal. O desenho vai nos criar um problema terrível agora, que não é uma coisa interessante. Poderia falar, olha, vamos esperar lá atrás, vamos esperar um pouco, porque o Putin vai apresentar as suas razões, o governo ucraniano evidentemente tem as suas, e o Brasil tem de colocar a questão, olha, que acha uma solução em paz. Pronto, acabou. E não envolver na questão que passa por OTAN, e o Biden quer, acho que até para se fortalecer internamente, e para mostrar que é machão, com receio lá do Trump, que agora diz que vai mandar mais soldados americanos para a Europa. Para quê? E o presidente da Ucrânia já alertou, e olha, vamos conversar, vamos deixar dessa retórica belicista, vamos conversar, o presidente da Ucrânia, né? Porque sabe que pode ser usado também pelos Estados Unidos num confronto com a Rússia, o que é uma loucura, que vai ter um efeito terrível no comércio internacional, queda da bolsa, disparada preço do petróleo, vai ocorrer tudo isso. Já estou falando antes. Vai ocorrer. Se esse conflito, espero, né, que não comece. Mas é claro, o cenário é esse.
Então, o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil não tem política diplomática com esse criminoso. Ele é do escritório do crime, ele é sócio do capitão Adriano. Foi, porque o capitão Adriano foi para o inferno, né? Foi executado pela polícia havaiana. Sócio, eles dividiam o dinheiro dos homicídios, da venda de gás. Ele condecorou com a medalha Tiradentes. Empregou a mulher dele. Pô, durante 7 anos com uma empregada fantasma, não trabalhava. O vagabundo não quer que ninguém trabalhe, porque um vagabundo imagina que o mundo é a sua imagem e semelhança. Todos são vagabundos. Isso é um negócio inacreditável. Inacreditável. E vai colocar esse dedo lá. Agora, no meio dessa história toda, ele acha que com isso pode desviar a atenção das questões internas. Estou me referindo ao criminoso, ao Asmodeu Bolsonaro. Não, não vai. Porque a cada vez, ontem levantei uma questão que é chave. Aguardem, guardem, né? Porque depois vai dizer alguém aí, eu disse nada, disse nada, né? É a mesma coisa sobre o porno filósofo, né? Vocês não têm um elogio meu ao porno filósofo, eu sempre fui desconstruindo ele, desde a primeira vez que falei sobre o porno filósofo. Esses outros que agora falam, elogiavam, falavam que ele era um cara incrível, né? Então, é fácil vocês acharem. Com isso daqui, nada passa. Não é isso? Agora, a questão que se coloca política para o criminoso é o seguinte, ele sabe que as investigações... A questão com o ministro Alexandre de Moraes, faço questão de ressaltar, não é um problema pessoal, muito menos do ministro contra ele, né? E nem dele contra o ministro Alexandre de Moraes. Não. É uma questão, ele quer, é uma demonstração de que ele quer a guerra, ele quer o conflito entre os poderes. E ele está justamente falando quem é que está, no caso, como responsável por uma investigação sobre ele, etc. O ministro Alexandre de Moraes. Daí ele vem, ataca o ministro. Ataca como aqui na Avenida Paulista, dia 7, chamando de canalha, e que é descumprir decisão judicial, crime de responsabilidade, portanto. Agora ele voltou aos ataques, como eu previ o ano passado, que ele ia voltar aos ataques. Acertei em cheio. Mais uma vez, fui o único a lembrar isso lá atrás. Agora todo mundo vai dizer que falou, tal, só que não tem registro. Fazer profecia do passado é fácil, né? A questão que se coloca, eles já estão discutindo entre eles, na quadrilha, é a possibilidade dele renunciar em prazo legal, né? E ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Ele parte do pressuposto que ele tem condições de se eleger senador, ele manteria, portanto, o foro privilegiado lá no STF. E colocaria o Carlos, que vai ser preso, o pobre coitado Teodoro, é um sujeito que devia ter tratamento psiquiátrico, não sei se internado ou não, quais são as novas técnicas. Antigamente era colocado no charcot, no pneu, creio que agora seja diferente, não sei, né? Ele quer dar foro privilegiado ao Carlos, que é o filho do coração, como deputado federal. Aí sim, como vereador não tem, mas como deputado federal sim. Aí implica a renúncia dele, ele com mandato de Senado, e aí dá tempo, caso seja eleito, e ele conta com isso, dá tempo para pensar o que fazer com o novo governo. Porque eles vão tentar sabotar, criar problemas, criar incidentes de todos os tipos. E se for o caso, ele vai embora. Para onde? Dubai. Com os negócios que o Bananinha foi estabelecendo com criminosos brasileiros que lá estão e que tem negócios com aquela turma ali. Não se salva um, hein? Daqueles governantes, não salva um ali no Golfo Pérsico, para entrar em contato com os governantes que contratam, muitos daquelas, tem empresas que contratam mercenários, por exemplo, para as guerras civis da África Negra, né? E tem brasileiro envolvido nisso, mercenário. E a quadrilha Bolsonaro tem, portanto, uma boa ligação com aquilo. Não é acidental que em 3 semanas o Bananinha foi 2 vezes lá. Lembra? Primeira foto com a mulher, com a filha, aquela foto dele de chique, né? E depois, quando o pai foi lá fazer uma palhaçada que não tinha o que fazer o vagabundo, né? E levou um monte de vagabundos juntos para lá, né? A questão que se coloca, portanto, é essa. E ele está negociando uma saída política já entre a quadrilha. Claro que ele não vai pôr no jornal, ele não vai falar na live, e depois com aquela entrevista combativa que tem na live sobre ele. É a maior vergonha, o pior que isso está registrado, e não adianta apagar, vai ficar para todo sempre, que é uma coisa vergonhosa, né? Eu nunca imaginei que algo pudesse ocorrer no Brasil para qualquer momento histórico, nem a ditadura militar, nem a ditadura do Estado Novo. E o engraçado, tudo isso em plena vigência da Constituição de 88. Bem, são os paradoxos brasileiros. A questão, portanto, que se coloca, ele está pensando numa saída, né? Porque a cadeia também está presente para ele, isso que eu estou insistindo. Ele sabe que não é um delírio, ele cometeu muitos crimes.
E aguardem, porque aí ele é cachorro morto. A partir de 1º de janeiro, ele é nada, 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 acabou, acabou. Ele sabe. Então, se ele antes tentar, na concepção dele, de assassino, de psicopata, dele ter força, ele acha que com o mandato de senador ele passa a ter mais força do que como ex-presidente. Entendeu? Qual é a jogada? E o filho salva o filho da prisão, porque o filho vai ser preso. Os crimes cometidos são muito grandes. Eles vão tentar apagar tudo dos computadores lá do Palácio do Planalto. Eles vão tentar fazer tudo aquilo. É meio, né, como se eles estivessem abandonando tudo. Lembra um pouco os nazistas, recuando, recuando, e quando querem destruir os campos de concentração, tentando apagar todos os crimes que eles cometeram, né? Quando eles vão se retirando, primeiro da Ucrânia, vão retirando da Polônia, né? Vão se aproximando, portanto, recuando até Berlim, eles vão destruindo, e aí tem cenas terríveis daquele período. Eles são iguais, a quadrilha Bolsonaro e os seus quadrilheiros, né? Tem muita gente preocupada, viu? Tem muita gente que vai querer ter mandato parlamentar de empresário nazifascista para se proteger da justiça, que vai vir aí. E vocês sabem de quem eu estou falando, daquela turma sempre citada aqui, né? Que pode garantir, porque é necessário investigar certos impérios da noite para o dia que são estranhíssimos, né? Eu já dei exemplo na época do governo Collor, impérios que surgiram, eu falei, pô, como é possível? Depois, tudo acabou. Tempos mais recentes, idem. Então, tem alguns aí que a justiça não é vingança, viu? Vai ter de se debruçar. A Receita Federal, fazer um estudo, se não lava dinheiro de contrabando, e por aí vai, coisas mais pesadas, e cocitas mais pesadas. Então, a questão que se coloca, e eu fiz questão hoje de colocar a cadeia ou renúncia, né? Que essa é o que está na cabeça dele. Porque a derrota eleitoral líquida e certa, ponto. Derrota eleitoral líquida e certa. Né? E aí, o que fazer, então? Porque vai ter uma chuvarada de processos, por exemplo, sobre a pandemia, com razão, né? E vocês têm de processar o Pazuello, viu? Se você tem um parente, processe o Pazuello. Se ele morreu, esse seu parente foi a óbito no momento que ele era ministro da Justiça, processe. Ele tem de ir para a cadeia. Ele envergonhou as Forças Armadas, vai para a cadeia. Processe o Bolsonaro. Você aí de Manaus, aqueles que foram com o Tratikov, aqueles que fizeram experiência e mataram manauaras aí, coloque na justiça, vocês vão ganhar, sabe por quê? Não é a questão só material, não. É importante, mas não é só. É o exemplo que vocês vão dar ao Brasil. É o exemplo de falar, olha, aqui tem lei, aqui tem Constituição, aqui não é terra de ninguém. Isso é importante. Não, aqui, não, vamos mostrar, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso é central. Então, processe. Vocês vão ganhar, vão ter indenização monetária e vão colocar na cadeia os doutores Mengueles, que fizeram coisas terríveis. E o que fizeram no sul do país, lembra da tal de ozonioterapia? Lembro? Os que não lembram, escrevam a tal, entre aspas, ozonioterapia, isso vai passar em branco, você vai esquecer. Não. Ah, mas vai atrapalhar o trabalho de reconstrução política em 23? Não, vai melhorar. Vai mostrar que existe lei, existe Constituição e que essa tragédia da história tem de ser pago, porque nós demos grandes saltos para trás, no sentido mais geral do país, em termos econômicos, sociais, infraestrutura, tudo isso. Ninguém vai acreditar no capitão Tarcísio, que nem mora em São Paulo e o criminoso quer lançá-lo o candidato aqui. Né? Se pegar o mapa, o Tarcísio não sabe onde fica Rio Preto, onde eu nasci. Não sabe. Mas até a Damares quer vir para cá. A Damares, mulher cruel, hein? Mulher cruel, mulher má, perigosa. É gente cruel. Eles são cruéis. É gente muito ruim. Né? Essa Damares é um exemplo disso. Mulher cruel, mentirosa, falando que era mestre em direito constitucional. Onde já se viu? E diz que tem dúvida entre aqui e o Amapá. Porque ela no Amapá ela diz, palavras dela, os índiozinhos que eu gosto tanto. Índiozinhos? A senhora tem histórias, a senhora sabe, né? Nem precisa dizer, né? Ela, inclusive, numa live, eu não me esqueço, essas lives tem você antropólogo, principalmente um antropólogo, assistam todas as lives e faça depois um trabalho de mestrado, doutorado, né? Ali,
Dá muita coisa, viu? Dá para tirar muita coisa. Uma delas, ela estava junto com o Bolsonaro, que falava: eu ia dar a presidência da Petrobras para você, com aquele jeito, aquele cabelo tingido de acaju aqui semi-acaju, aqui branco, cortado, uma coisa horrorosa. Ele não toma banho, né? Um cara horroroso, sujo, tal. Bem, ele está ao lado da Damares e fala o seguinte, o criminoso: Damares, eu vou dar a presidência da Petrobras para ver se você casa. Olha. Aí a Damares fala: não precisa, presidente, não precisa. Eu já arrumei um cacique. Por incrível que... Isso, no prédio público. Eu já arrumei um cacique. Não é possível. Alto lá, ela tinha arrumado um cacique, não sei se é no Amapá. Agora, não dá, né? Então vamos, desde hoje, né, ter responsabilidade no voto. E avisa todo mundo. Né? E cobrar bons candidatos, né? Que muitas vezes os que me escrevem com razão falam o seguinte: olha, concordo com você fala, mas na hora de votar, cadê os bons candidatos? É verdade, você tem razão. Eu torço mesmo, sinceramente, para agora na eleição de 22 ter bons candidatos às Assembleias Legislativas, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à Presidência da República, ao Governo do Estado. Torço. É isso. Se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal e está entre os, vou lá para não falar bobagem, os mais de 125 milhões de visualizações, muito obrigado mesmo. Indica o canal a uma amiga, uma amiga. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize a página dos comentários. Né? Lembro que tem o apoiador, seja apoiador do canal, é uma coisa muito fácil, né? Para fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. 5 aqui. 5 é homenagem ao culto em Orlando. Que é 5? 7, 8. É o bananinha, né? É isso. Então, você apoiando o canal tem duas formas, é tranquilo, tá bom? Você vê o que para você é melhor. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa, e então no TikTok. É uma nova experiência, é legal, que a gente também fala para um outro público, é Marco Antônio Villa Oficial. É muito simples. Nos encontramos amanhã. Até!